Boa noite, gente. Estamos iniciando mais uma conversa, mais um encontro de saúde mental. Dessa vez a gente vai receber o Dr. Oscar Barreto, o maior especialista em cirurgia bariátrica do Norte e Nordeste, com a maior casuística, que a gente vai conversar sobre a cirurgia em si e sobre as repercussões psicológicas. Olá, Oscar. Alô? Eu estou lhe vendo. Alto e claro, agora está fugindo. Acho que o seu está fugindo a resposta aí. Eu estou Ah, é? vendo a resposta partida. Pois é. Você sabe que É, o mesmo está acontecendo comigo. Eu estou lhe vendo um pouco embaixo. E deixa eu dar uma olhada aqui no... não sei. Como é que está agora? Melhorou sensivelmente. Pois é, eu tirei do Wi-Fi, que depende de outras coisas, e deixei no 4G, que aí é garantido, porque vai depender só do... Ah, tá. Eu mantive o Wi-Fi. Pois é, mas o meu Wi-Fi estava rateando. Muito bem, eu estava dando boa noite para todo mundo que está chegando, e dizendo que hoje a gente vai conversar com algo que interessa a muita gente, interessa a todos nós, que é exatamente uma cirurgia que tem evoluído muito nos últimos anos e que você é um mestre. A informação que eu tenho é que você é a maior casuística do Norte e Nordeste em cirurgia bariátrica, né? E que isso lhe coloca numa posição de destaque. Como a gente pensou, eu conversei já com o Oscar sobre isso, gente, a gente vai fazer uma introdução ao tema. Oscar vai colocar um pouco da história da cirurgia e vai colocar um pouco também da trajetória dele, porque como é um encontro de saúde mental, então é um encontro de pessoas. Então importa o cirurgião e importa também a pessoa, Oscar Barreto, né? E essa trajetória pessoal que está sempre atrelada à trajetória profissional. A gente é o que a gente faz, mas a gente é o que a gente construiu ao longo da vida. Eu queria saudar o Oscar. Oscar, na verdade, é de uma geração, de uma tradição de família, de médicos, que tudo começa com o avô de Oscar, que ele herdou o nome. Me lembro muito do Dr. Oscar Barreto, muito. E o pai de Oscar foi uma pessoa muito querida, Zé Barreto. Zé Barreto, quando eu comecei o curso de medicina, eu tinha a ideia de ser cirurgião. E como a gente tinha muita facilidade, tinha muito pouco estudante de medicina de Caruaru, já nas férias de junho eu já fui para o antigo Hospital São Sebastião, e antigo pronto-socorro, onde Zé Barreto trabalhava, e meu interesse era assistir cirurgia. E a primeira cirurgia que eu entrei foi com Zé Barreto, né? Zé era uma pessoa muito especial dentro do cenário da medicina de Caruaru, mas também com uma pessoa humana extraordinária. Então, saúdo Oscar Barreto, saudando toda a família, toda a história dessa família caruaruense, que muito me orgulha ter convivido com as gerações acima da de Oscar. Seja bem-vindo, Oscar. Está contigo a palavra. Coloca um pouco da tua história, da tua trajetória e da história também
da cirurgia bariátrica. Seja bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite. A gente já conversou isso, nossas famílias são amigas de longas datas, né? Eu agradeço esse espaço. Eu sou meio tímido, obrigado por ter colocado como um dos grandes cirurgiões de casuística, mas não, eu acho que talvez no interior a gente tenha realmente um diferencial em relação às demais cidades do interior, porque a gente consegue realizar a cirurgia bariátrica aí nos nossos 15 anos que a gente vem trabalhando. Bom, o que me levou a fazer a cirurgia bariátrica foi quando eu comecei a frequentar congressos e ver o quanto havia de fazer para com a população que estava ficando doente. Porque o obeso é uma pessoa doente, ele precisa ser tratada como tal. E as pessoas não tratam. E aí você tem que começar a conduzir de uma forma mais agressiva em determinadas situações. Ora, um obeso, quando ele está com muita elevação, quando você opera, ele volta a viver. Né? E aí eu procurei o serviço, onde o Dr. Joaquim Branco foi quem realmente me alçou, me deu a mão, e hoje eu sou muito grato pelo espaço que eu obtenho no cenário de cirurgia bariátrica, porque na época ele era o carro-chefe da cirurgia bariátrica no Norte e Nordeste, me botou debaixo do braço e me trouxe até onde a gente vem conduzindo. E aí começamos, e a primeira paciente que a gente operou em Caruaru, eu acho que você deve lembrar dela também, que é a irmã Ruth. Irmã Ruth é uma freira da Capelinha, muito conhecida, era muito obesa, e também conhecia meu pai, frequentava ali o São Sebastião. E quando a gente começou a apresentar os efeitos e a melhora, ela disse: Oscar, vamos que eu vou me operar. E hoje ela tem 83, 84 anos nessa faixa etária e se deu muito bem. E por ser minha primeira, era uma pessoa doutrinada, tive bons resultados. Hoje, nesse cenário, a gente vem tendo um volume de cirurgias e vendo os resultados, né? A gente tem que aprender a tratar a obesidade. Ora, a obesidade começou sendo tratada por cirurgia e a cirurgia mostrou que outras doenças, como diabetes, dislipidemia, evoluem para melhora. Eu sempre falo que uma pessoa, quando é operada de obesidade, ela começa a melhorar da obesidade, começa a melhorar da diabetes antes mesmo de melhorar da obesidade. E aí começou até a surgir algumas medicações que são baseadas nos estudos formados em cima da obesidade, que é o Saxenda, o Victoza, eles são derivados, que é o GLP-1, que começou a se estudar em cima da cirurgia da obesidade. Do mesmo modo, em cima da área da qual você domina, né? E você é uma referência nacional, e todo mundo sabe disso, fiquei muito feliz quando me chamou, eu digo, vou participar de uma live com uma referência conhecida em Recife, Caruaru, né? Eu da família de Caruaru. É a melhora desses pacientes. Esses pacientes ganham uma autoestima, que é uma coisa formidável. Se você pegar as fotos, que hoje eles se expõem muito nas redes sociais, você pegar as fotos, você vê os trajes, a forma. Alguns pacientes, doutor, eu tinha que chegar lá na loja e a vendedora era que escolhia a minha roupa. Eu não podia escolher a roupa, não. Porque ela já estava sendo marginalizada pelo fato de ser obesa. E hoje elas compram as roupas e aí elas expõem nessas fotos. É bem verdade que esses transtornos, às vezes compulsivos, se modificam para o outro caminho, né? E os psicólogos, que eu estou vendo que tem alguns psicólogos que trabalham comigo, sempre eu mexo, que eu passei a acreditar muito nessa área depois que eu comecei a tratar os obesos. Porque a gente começa a construir o trabalho junto com vocês dessa área da psicologia, né? Porque o paciente, a gente consegue mudar a estrutura física dele, mas não consegue mudar a cabeça dele. Aí onde vem a importância da terapia psicológica, né, associada. Essa necessidade faz com que melhore a condução de alguns pacientes, né, e tire ele
de algumas ansiedades que às vezes eles pensam que emagrecer vai resolver tudo. Alguns chegam lá e dizem, ó, eu estou gordo, meu casamento está para se separar. Eu digo, ó, magro também se separa. Ele pensa que na hora que ele emagrecer, vai resolver o problema conjugal dele. Ele pensa que emagrecer vai resolver o problema de trabalho dele. E nem sempre isso é conduzido da forma. Quando ele volta lá, eu estou magro, mas minha mulher me deixou, eu estou magro, meu esposo me deixou. E não é o estado físico, né, que está segurando. Obesidade tem que ser tratado, enfatizo muito, como uma doença e as doenças associadas. E fica à disposição de algum questionamento dos tipos de cirurgia. Eu acho que esse não é o momento, mas estamos à disposição aqui para tirar as dúvidas que possam ser surgidas. Pois é, que coisa boa, Oscar. Porque, veja, quando você traça a tua trajetória e que, de repente, você se encaminha para estudar, para aprofundar, porque na vida da gente é assim, a gente vai, né? Medicina é um leque muito grande de possibilidades que você tem na medicina. E você, se você tiver o cuidado de escolher a área da medicina que mais a sua personalidade e o seu desejo de ajudar o outro, você vai terminar se aprofundando, estudando e tendo mais competência e capacidade para atuar dentro daquela sua área. Embora algumas pessoas terminem fazendo uma coisa que se chama mais genericamente de um clínico geral, um cirurgião geral que fica fazendo o macro. Mas veja, eu acho que quando você descreve assim, porque a gente tem que ver o coletivo, a nossa sociedade tem adoecido psicologicamente. A sociedade, a sociedade que é contemporânea, que ela tem os valores muito relativos, então há um grande estímulo na sociedade para que você vá acumulando e que você vai tendo e que você vai comprando e que você vai não conseguindo seguir aquelas pressões que a sociedade impõe. E uma das coisas que você vai conseguir acumular e vai terminar por acumular para algumas pessoas é peso. Porque a obesidade tem sido tratada, Oscar, como uma dependência. A comida para o obeso tem o mesmo valor simbólico, psicológico, que tem a cocaína para quem usa cocaína, o álcool para quem usa álcool, a maconha para quem usa maconha. Então, ela termina se transformando numa droga. Aliás, tem um estudioso francês que ele diz que tudo aquilo que passa a ser a concentração do seu prazer, você transforma em droga. Porque você tem que ter prazer na vida em várias esferas da vida. Você tem que ter o prazer de ter uma família, o prazer de ter uma profissão, o prazer de ter uma vida social, o prazer da comida, o prazer da bebida. Você tem que ter o prazer da espiritualidade, de estar em contato com um ser superior que você acredite. Quando você concentra tudo, o seu único prazer é algo específico, aquilo se transforma numa droga. Por exemplo, se você tiver uma grande paixão e estiver apaixonado por uma pessoa de uma maneira patológica, e sua única fonte de prazer vier daquela pessoa, você transforma aquela pessoa numa droga. Se de repente a única fonte de prazer é o seu trabalho, você é um alcoólico, você na verdade transforma o seu trabalho numa droga. E se você concentra o seu prazer na comida, a comida se transforma para você numa droga. Então, o desafio que você falou, e aí é importante, porque nós somos um ser complexo, né? Quer dizer, quando a gente expressa os nossos sentimentos através de uma relação com uma coisa, ou com uma pessoa, a gente está colocando a nossa subjetividade nessa relação. Então, quando a gente tem isso, começa a ser prejudicial essa relação, e de repente o obeso começa a ter todos os problemas que tu descrevestes, ele começa a ter um prazer em relação a todas as esferas do organismo, ele começa a ter um problema cardiológico, renal, pneumológico, ele começa a ter problemas de autoestima, ele começa a ter problemas
para caminhar, ele já não consegue fazer exercício, ele não consegue até comprar, como você dizia. Então, há um prejuízo global. E quando ele se propõe a fazer uma cirurgia, todos eles vão acreditar que isso é uma solução mágica. Mas tu disseste muito bem, a solução da cirurgia é a possibilidade da pessoa desenvolver uma relação diferente com o corpo. Mas o corpo não vai substituir a vida. Como você dizia, gente magra se separa, gente magra tem outras doenças também, gente magra perde emprego. Então, a gente vai ter um percentual. Qual seria esse percentual, Oscar, que vai desenvolver algum tipo de problema após a cirurgia? Porque, veja, é absolutamente marcante a mudança na vida da pessoa pós-cirúrgico. A mudança é uma mudança radical, porque você tem uma mudança não só do esquema corporal, você tem a mudança na autoestima, você tem a mudança na relação com a vida. Em geral, as pessoas que se dão bem começam a praticar um esporte que não conseguiam praticar na obesidade, então tem uma relação diferente com todo o equilíbrio das endorfinas através do esporte, vai ter uma relação social diferente, familiar e sexual também. Que percentual é esse, Oscar, que pode apresentar alguma consequência da cirurgia bariátrica em relação a esses aspectos psicológicos as e o complicações desenvolvimento Sim. tardias, né? As complicações tardias que a gente pode encontrar numa cirurgia, porque você pode pegar assim, a complicação imediata, a mediata e a tardia. A imediata é essa que todo mundo tem medo da cirurgia, da embolia, doutor, é anestesia. Essa é uma complicação que é muito dentro hospitalar. Depois vem as imediatas, que são as infecções. O obeso ele tem uma tendência à infecção maior do que o magro. Ele já é um inflamado pré-operatório, né? A célula gordurosa ela tem muita interleucina, que são substâncias que favorecem a inflamação e a infecção. Essas são as imediatas e imediatas. As tardias, que seriam mais preocupantes depois de passado todo esse processo inicial, que todo mundo chega com medo, vem nas desnutrições, nos reganhos de peso, nas dependências alcoólicas, né, de alimentos, sexuais, existem dependências voltadas para compra, são as mais tardias. Há um relato de até 25% de uma dependência relatada. Se você for ver, é um quarto dos pacientes, né? 25% é um índice alto. Por isso que há uma necessidade eminente de um acompanhamento nutricional, psicológico, porque essas complicações tardias, às vezes, fogem do controle do cirurgião, né? Muitos, às vezes, me procuram, eles não estão nem fazendo um acompanhamento nutricional, nem procuraram, de novo, o apoio psicológico, e acham que ali a cirurgia vai resolver de novo. Não. Eles têm que ter essa maturidade na complicação tardia. Quando alguns pacientes voltam, já tive pacientes que voltaram alcoólatras, né? Eles mudaram a compulsão da qual o senhor estava falando aí, entre o prazer de comer e passaram a ter o prazer de ingerir a bebida alcoólica. E aí essa dificuldade foge um pouco do controle do cirurgião, vai então precisar desse apoio de um profissional mais especializado, né? 25% eu estou colocando, tanto é o nutricional quanto o psicológico, né? E assim, eles são muito interligados. Eles são muito interligados. Um paciente, às vezes, começa a ter uma deficiência de algumas vitaminas, vitamina D, vitamina B12, né, algumas proteínas, e eles começam a entrar numa depressão. Então, o pessoal começa a achar que ele está com a depressão e, na realidade, é só deficiência nutricional, né? Então, essa linha tênue tem que ir para nutricionista, estabilizar, melhorar a hemoglobina, né, deficiência de ferro, e aí sim, saber que essa não é uma depressão só de medicamento, de deficiência nutricional. E aí partiria, então, para
procurar um outro apoio. Pois é, veja, há uma mudança radical na vida. A gente tem que entender que a relação com o corpo ela está muito pautada pela relação com a vida. Então, eu tenho acompanhado, quando você fala 25%, e 25%, como você disse, é um percentual alto, como é um percentual alto de êxito de 75%, as vacinas que estão sendo feitas aí, acima de 50% já está considerando que é uma vacina que é boa. Então, uma cirurgia que tem um êxito de 75% é uma taxa de êxito muito alta. Então, claro que a gente está trabalhando aqui um pouco os 25%, mas a gente está sabendo que junto com os 25% tem os 70% e 5% que se dão bem. Sim. Há uma mudança da autoestima e aí há um outro risco que a gente fala pouco. Eu recebo muita gente pós-cirurgia bariátrica e pós-trabalho de mudança de vida pós-cirurgia bariátrica e que se atrapalham em relação ao consumo de drogas, ao consumo essa coisa da compulsão por compra. Há um outro problema que eu tenho acompanhado, Oscar, que é a mudança do esquema corporal pode propiciar, por exemplo, um abalo na relação conjugal. Né? Porque, veja, alguns pacientes que fazem cirurgia bariátrica ficam muito arrogantes, então ficam se sentindo muito poderosos e muito charmosos e muito conquistadores. E tem abalado, eu tenho recebido pessoas cuja vida conjugal fica tocada, fica abalada depois de uma cirurgia bariátrica. Veja, eu trabalho na área de álcool e outras drogas há 49 anos. Eu me formei em 71. Né? Eu saí de Caruaru em 63, me formei em 71, fui para o Rio Grande do Sul, passei 10 anos e voltei para Recife em 82. E eu trabalho já nessa área há muito tempo. Quando as pessoas me perguntam se eu trabalho com drogas, eu não trabalho com drogas, eu trabalho com gente. Que é isso que você disse. Né? Eu não trabalho com drogas, eu trabalho com gente. Trabalho com gente que está sofrendo por ter um uso de uma droga, mas eu trabalho com gente. Então, você não trabalha com o estômago, você trabalha com gente que tem uma dificuldade que se chama obesidade. Então, esta volta, essa readaptação a um novo esquema corporal, essa adaptação, porque, em geral, a pessoa já foi. Tem gente que tem a obesidade desde muito precoce e nunca tiveram uma convivência com um corpo que não fosse um corpo obeso. E esse é um problema também. Verdade. E tem outras pessoas que tinham um corpo que não era obeso, se teve um período que teve um corpo obeso e depois volta a ter um corpo que tinha anteriormente. Então, aí é uma readaptação. Da outra é uma adaptação. Então, a consequência psicológica disso que eu estou falando da depressão, porque, veja, a dependência, ela traz 60% das pessoas que têm dependência têm uma comorbidade. A pessoa que usa drogas não usa droga porque quer usar drogas. Né? Essa coisa de dizer, eu bebo porque eu gosto, quando você gosta de beber, você bebe bem, você não bebe mal. Se você bebe mal, já deixou de gostar. Você já tem uma necessidade de beber. Então, nesse sentido, há também uma modificação da personalidade. E a família tem que ser trabalhada, pela minha experiência, tem que ser muito trabalhada, porque esta mudança do esquema corporal pode mostrar facetas da personalidade da pessoa que faz a cirurgia que não apareciam antes. E que a família tem que se preparar, que a pessoa tem que se preparar. Por exemplo, volto a dizer, né? Eu tenho acompanhado muitas situações, e aí, às vezes, eu acompanho a mulher, às vezes, eu acompanho o homem, às vezes, eu acompanho quem faz a cirurgia, às vezes, eu acompanho a família do cirurgiado, que é isto. De repente, é como se aquela companheira ou aquele companheiro que você tinha há 20 anos, que tinha há 15 anos, deixasse de ter o atrativo que tinha antes. O que é que você me diria sobre esse aspecto psicológico da mudança do esquema corporal e, portanto, da relação com o corpo e da relação com a família, Oscar? Como é que tem sido na tua experiência? No meu dia a dia, né? Você colocou duas situações aí. Aquele que sempre foi gordo. Tem aquele cara que chega lá e diz, eu nunca fui magro. Né? E recentemente chegou um que tinha 210 quilos, ele desceu para 100 quilos. Esse doutor não conseguia cruzar as pernas. E a companheira dele não estava mais com ele nesse dia, né?
E o porquê? Porque ele foi buscar outros horizontes. Provavelmente ele estava com aquela não porque ele não tinha um bem-querer com ela, porque era quem aceitava ele. Né? Existem os atletas, que você colocou aí, que engordaram porque ele tinha um gasto calórico muito grande, porque ele praticava esporte, de uma hora para outra ele parou, começou a ingerir e o seu corpo não metabolizava mais antes, não gastava mais. Ele voltou a engordar. Esses são os que eu noto que sofrem mais, pelo fato de estar obeso. Porque eles chegam lá assim, eu não era assim, revoltado pelo fato de estar gordo. Porque o que é gordo desde novo é que só aquele diabético que nasce com diabetes tipo 1, ele não vai sentir nunca falta de açúcar. Ele nunca comeu, ele não foi estimulado a comer açúcar. Mas o cara que já passou, que já foi atleta e voltou, ficou gordo, esses chegam lá no consultório mais revoltado pela obesidade e mais intolerante de saber que é obeso. Às vezes ele faz o cálculo e diz que ele é obesidade grau 3, ele não acredita, porque ele não assume, né? Ele não se vê dessa forma. Esses são mais difíceis de conduzir depois. Porque na hora que ele começa a emagrecer, ele acha que pode fazer tudo que fazia em outrora, né? Em outro momento, quando estava na vida. É mais ou menos essa experiência que eu vivo no dia a dia lá, desses dois casos que o senhor colocou. Pois é, você sabe que a gente está passando por um período da nossa de convulsão social e de discussão e de questionamento de posicionamentos que a gente incorporava como normal. Não é? Quer dizer, quando o cara escreve sobre o racismo estrutural, um racismo que a gente traz dentro da gente e que a gente não se dá conta, que esse é o racismo exatamente mais perigoso, a gente banalizou muito tempo, Oscar, a questão do bullying, a questão do tratamento do diferente. O diferente sempre foi rejeitado, o diferente sempre foi atacado. O gordo era apontado, né? Exatamente, né? Quer Se você dizer, lembrar no seu tempo de colégio, tinha o isso, gordinho do exatamente. colégio. Né? Exatamente. É porque, você veja, aí você tinha a questão da condição sexual, o ataque ao homossexual, o ataque ao gordo, o ataque ao negro, o ataque àquilo que era diferente de você. Então, neste sentido, quando o gordo chega no seu consultório, ele chega com essa história. Não é? Quer dizer, alguém tinha colocado aqui o que é que representa para o psicológico da pessoa a pessoa não caber numa cadeira de avião? O que é que representa? O que é que representa para o psicológico, não é? A pessoa sentar e quebrar a cadeira quando vai visitar alguém? O que é que representa na vida da pessoa roupas não caberem, o sofá, o medo de se expor, ou o filho correr e ele não conseguir correr atrás? Então, psicologicamente, o obeso ele é muito afetado, além de todas as coisas clínicas que você falou. Então, tem que trabalhar. Quando a gente decidiu abrir o serviço em Caruaru o ano passado, eu tenho um serviço aqui junto com um colega que já vai fazer 30 anos, tem 28 anos. Quando a gente resolveu e eu decidi, não, eu preciso fazer alguma coisa para o Caruaru, a gente tinha que ter uma marca diferente, Oscar, e a gente tinha que Voltando às levar origens, daqui né? essa Você está experiência. voltando às origens. Exatamente. A gente tinha que ter a compreensão do que está por trás do consumo de drogas. A gente tinha que ter a compreensão do que está por trás da depressão. Há um grande preconceito com quem a sociedade estimula o uso do álcool, por exemplo, mas a sociedade reprime e exclui quem tem o alcoolismo. É uma coisa paradoxal. A sociedade reprime e persegue quem tem depressão, como se a pessoa tivesse depressão porque quisesse. Levanta daí, preguiçoso, é uma frase que meus pacientes ouvem. Aquele é preguiçoso, ele está na cama, todo mundo sai para trabalhar, ele fica na cama. Há uma incompreensão com a dor psíquica, porque é a dor que não sangra. Há uma incompreensão com a dor psicológica, porque essa dor as pessoas não conseguem compreender e a gente tem medo do desconhecido. Então, o nosso serviço em Caruaru traz exatamente essa compreensão de que o sofrimento psíquico ele acontece
com qualquer pessoa, e pode acontecer com qualquer um de nós, e precisa ser compreendido e acolhido. Né? Quer dizer, ninguém pensa, vamos pensar, pega na sua área, ninguém pensa em fazer uma cirurgia bariátrica sozinho. Não, eu estou obeso, eu vou fazer a minha cirurgia bariátrica. Mas se você tem uma depressão, se você tem uma ansiedade, você quer se curar só, porque é como se houvesse preconceito por você ter aquele quadro psicológico. Então, a gente tem que trabalhar que o psiquismo está inteiramente relacionado com o físico e uma coisa acontece. Por exemplo, o êxito, inclusive, da cicatrização está muito relacionado ao psicológico. Se a pessoa não tiver trabalhada psicologicamente, ele vai boicotar, inclusive, o processo de cicatrização, para falar de uma coisa tão clara, tão concreta. Então, quando você traz esses elementos, assim, a dificuldade que tem a pessoa que vai passar de 160 quilos e vai chegar a 100. Eu me lembro de um paciente que me dizia assim, doutor Evaldo, nessa época eu tinha 70 quilos, hoje eu não tenho mais isso, não. Eu já tirei um do senhor de dentro de mim, porque eu tinha 160 quilos e hoje eu estou com 90. O que é que representa você perder uma outra pessoa do seu corpo? O que é que representa isso psicologicamente? Além de todo o processo de readaptação, como a gente falava. Então, o sofrimento psicológico, que está envolvido diretamente com a cirurgia e com qualquer cirurgia, o cardiologista hoje já não trata mais ninguém se não puder encaminhar algumas pessoas. Eu fiz uma live com o doutor Wilson Oliveira e ele dizia 25% eu achei interessante porque ele disse 25% dos pacientes que vai no consultório de um cardiologista não tem doença cardíaca. Não tem doença cardíaca. Vai para ser ouvido por alguém, vai porque está com ansiedade e o coração responde à ansiedade. Então, as pessoas vão procurar um clínico, vão procurar um cardiologista porque precisam de alguém para falar. E as pessoas que não conseguem falar terminam comendo, como você está dizendo, e isso vai se transformar numa doença grave. Você disse uma coisa muito certa. A obesidade é uma doença grave. A pessoa morrerá por conta da obesidade. Não é? Quer dizer, se a pessoa não cuidar da obesidade, vai morrer com alguma consequência da obesidade. Então, nesse sentido, eu acho que é importante que a gente diga, e a gente está com 56 pessoas nos acompanhando, o que é uma coisa muito legal, que várias pessoas se interessem em ouvir, porque o casamento do distúrbio da obesidade com a questão psicológica, ele é estreito. Não há como você falar de um sem falar do outro. Então, o desafio é, eu vou ganhar e vou entender o que é que eu vou perder. Porque até quando a gente ganha, a gente perde. Isso é um jogo que a vida tem que nos ensinar. Então, nesse sentido, veja, quando você vai fazer a preparação psicológica, você falou de uma equipe de psicólogos, o que é que vocês discutem mais? O que é que as tuas psicólogas discutem mais sobre esses aspectos psicológicos envolvidos na bariátrica, Oscar? Cada uma tem um mero. Eu estava vendo aqui, quem está assistindo também foi a primeira psicóloga que começou a trabalhar com a gente, está inclusive assistindo a nossa live. Que eu sabia que elas iam entrar. Eu sempre disse assim, eu não acreditava muito na psicologia até começar a trabalhar com obeso, né? E elas tentam trazer para a consciência da mudança do corpo e manter e trabalhar a adequação do que eles vão, como é que eles vão viver. Porque eles vão passar a comer pouco, né? E alguns acham que assim, eu tenho que comer muito, senão eu não vou viver. A mudança da cabeça é muito difícil, né? Elas têm que trazer. E aí tem uma das sessões, ela traz a família. Elas trazem... Todos eles passam por uma tentativa de emagrecimento sem a cirurgia, né? Todos já chegam lá com várias tentativas, né? Dieta da lua, do vizinho, da água, da sopa, do chá, né? O Herbalife. Todo mundo... Quando uma pessoa toma uma decisão de fazer a cirurgia, normalmente ela já passou por todas as formas que se propagam, né? Mas
felizmente ou infelizmente, a cirurgia é mais duradoura, é o procedimento que resolve mais duradouros, principalmente para os grandes obesos, né? Os pequenos obesos, de obesidade grau 1, não justifica, às vezes, uma cirurgia de uma certa agressividade, onde você pode tratar de outra forma. Mas um obeso que está com IMC acima de 40, com comorbidades, ele tem que ser tratado, né? E, assim, esses obesos, eles já têm eles são... outra frase que eu digo muito é o seguinte: geralmente o obeso chega lá, ele é animado, simpático, ele quer sentar no consultório e quer que você resolva a obesidade dele. Mas os problemas também, né? Ele acha que tudo ali vai ser resolvido com a cirurgia. Mas essa situação eu jogo muito para a equipe. Eu preciso de uma equipe porque é um paciente complexo. É um paciente que eu preciso ter um trabalho de equipe. Qual é o índice de reoperação, Oscar, de precisar? Porque eu tenho algumas situações em que as cirurgia pessoas... revisional, né? Que hoje está crescendo a cirurgia revisional, porque a cirurgia está começando a ficar velha e está começando a aparecer os pacientes que estão, digamos assim, com reganho de peso. Primeiro, tem que descartar um problema da cirurgia. Às vezes você faz uma cirurgia, um bypass, e por uma reação, uma rejeição do anel, o trajeto volta a ficar normal. E aí esse paciente vai ganhar peso porque a natureza refez o trajeto. Aí tem que fazer uma cirurgia revisional para poder voltar a ter o benefício da cirurgia. Existe uma cirurgia puramente restritiva. Essas cirurgias puramente restritivas, sem a desabsorção, o índice de recidiva é um pouco maior do que o do bypass. E aí, às vezes, ou você vai restringir de novo, ou vai fazer uma derivação, ou vai transformar ela num bypass. São as cirurgias revisionais. Então, quando um paciente chega no teu consultório, doutor, eu estou com reganho de peso, vim aqui, tem que primeiro fazer um estudo para saber se é um processo de recidiva da cirurgia. Não sendo, e aí sim, tem que tratar. Porque não adianta você deixar um estômago do tamanho de um canudo e a pessoa passar o dia tomando milkshake, leite moça. E às vezes ele se tranca em casa, arranja um problema, senta, pega uma lata de sorvete ou uma lata de leite moça, começa a tomar. A absorção do amido começa na boca. A amilase 1 e 4, que deriva ali o amido, começa na boca, ela desce líquido. Então não adianta deixar um estômago pequeno desabsorver, se ele já começa a ser digerido na boca, principalmente o carboidrato, né? E essas pessoas têm essa fuga. Algum problema no trabalho, senta e vai comer comida com muito carboidrato. Aí essa é uma recidiva que a cirurgia não vai conseguir resolver. E algumas pessoas chegam lá querendo fazer uma nova cirurgia, e aí você, quando puxa o perfil, se ele, da vida dele, você pode fazer qualquer cirurgia que não vai resolver. Porque aí ele precisa resolver uma outra coisa. A cabeça dele. Pois é, você sabe que a gente trabalha com a pessoa procurando voluntariamente. A gente não trabalha com internamento involuntário, nem com acompanhamento involuntário. E eu acho que isso se aplica muito à questão da cirurgia bariátrica. Você tem que ir porque você quer, porque você entendeu que aquilo pode mudar a sua vida e que a obesidade está atrapalhando você para você ser o que você de fato é. Assim é com o aspecto psicológico. Não adianta a pressão da mulher, não adianta a pressão do pai, da mãe, da família, para que você procure um tratamento. Você tem que entender que você precisa. Só que as pessoas passam por um tempo para poder... Quando a gente faz um acolhimento, a gente já sabe, os americanos adoram descrever isso, eles descrevem que no princípio, o primeiro movimento que a pessoa faz é de negar qualquer patologia. Não, eu estou mais gordo, mas se eu sou capaz de parar de comer e de diminuir. Há uma negação do problema. Depois a pessoa consegue
admitir o problema, mas você não toma uma atitude, que eles chamam de contemplação. Então, você admite que tem um problema, isso pode ser em relação a qualquer coisa, mas você não toma uma atitude efetiva para mudar. E depois eles colocam a terceira fase como a fase da ação. Você consegue reconhecer e você faz alguma coisa para você tentar mudar aquele estado de coisa que pode ser psicológico, que pode ser uma depressão, que pode ser uma dependência, que pode ser uma ansiedade, que pode ser uma crise de pânico, seja lá o que for, ou pode ser a obesidade. Então, à medida que você se motiva para fazer aquilo, uma motivação que vem de dentro e não vem da pressão externa, embora a pressão externa sempre contribua, a possibilidade de êxito de qualquer intervenção é muito maior, porque a pessoa vai se comprometer mais. Né? Quer dizer, você não vai fazer uma cirurgia bariátrica para agradar ninguém, você vai fazer porque há uma necessidade egóica do seu ego de que você mude o seu esquema corporal. Então, nesse sentido, eu acho que o êxito vai estar relacionado ao empenho e à dedicação que a pessoa terá. Porque eu fui secretário de saúde de Recife, né? E eu ficava indignado quando as pessoas classificavam. O que é uma coisa de alta complexidade? Alta complexidade é você fazer, por exemplo, um transplante cardíaco. Isso é um procedimento de alta complexidade. Aí você vai lá para a unidade básica de saúde e baixa complexidade. Você pega um cara que faz uma cirurgia cardíaca, que faz lá uma revascularização, e manda ele para casa, e aí você entrega para uma baixa complexidade, que é ele mudar a vida dele. Ele vai ter que começar a fazer exercício físico, ele vai começar a ter um regramento no que ele come, ele vai ter que diminuir o estresse. Quem foi que disse que isso é baixa complexidade? Isso é altíssima complexidade, porque é mudança de qualidade de vida a partir da mudança do seu comportamento diante da vida. Então, o paciente bariátrico, ele tem que fazer uma mudança na vida. E isso é extremamente complicado. Quer dizer, ele vai ter que, todas aquelas coisas que ele fazia enquanto obeso, ele vai ter que mudar. Ele vai ter que mudar em relação ao exercício físico, a questão do estresse, a questão alimentar, a questão psicológica do relacionamento, e isso é complicadíssimo, isso não é fácil. Então, se ele está empenhado, se ele se compromete, é mais fácil que ele possa, de fato, estabelecer essa mudança. Não é? E tu recebes muita gente muito pressionado, mas também recebe gente que quer mudar a vida. Como é que é isso desse aspecto, Oscar? Hoje, para você convencer um super obeso homem, dá o mesmo trabalho de convencer uma obesa, não muito obesa, mulher, que ela não deve se operar e que ele deve se operar. Né? Você pega uma mulher jovem, com IMC de 32, IMC de 30, sem indicação cirúrgica. Às vezes me dá mais trabalho de convencer a ela que ela não tem necessidade, eu tenho que mandar para o nutricionista, para os nutrólogos, essa turma que está trabalhando com isso, para que ele não chegue no fator cirúrgico. E aí, às vezes, tem umas que dizem, então eu vou engordar para vir aqui. Eu digo, você vai adoecer para vir se operar. Né? Você vai ficar doente para vir se operar. Essa não é a minha paciente. Essa é a paciente de outro profissional. Vai ser um profissional nutricionista, nutrólogo, esses que estão hoje trabalhando com esse tipo de paciente, onde eles vão trabalhar para que ele evite chegar para mim. Né? Porque cada um tem o seu nível. E aí esses profissionais também precisam de um apoio psicológico. Porque o paciente, ele às vezes incute uma coisa e acha que só aquilo é que vai resolver a vida dele. A mesma coisa é o superobeso. Superobeso, eles negam de tal forma que eles têm a necessidade da cirurgia, mas começam a procurar tratamentos alternativos achando que ali vai resolver o problema de uma obesidade grave dele. Né? Você sabe que você estava falando, eu estava me lembrando de um colega cirurgião plástico. Né? E ele me dizia isso também. Evaldo, eu tenho muito mais dificuldade de dizer o não, de a pessoa aceitar o meu não, do que a pessoa se convencer do sim. Porque, veja...
Dizer o não é uma coisa difícil, viu? Difícil, difícil, porque, na verdade, a pessoa constrói uma fantasia, né? Quer dizer, e há irresponsáveis que operam a partir da demanda do paciente. Sim. Não é? Não é da demanda clínica, não é da indicação clínica, e sim da demanda da vontade do paciente. Eu acho que tu tens toda a razão quando fala do trabalho que dá você dizer não, você não precisa. Tem outros meios que você vai se expor menos e que você vai conseguir o resultado tão bom quanto a cirurgia. O cirurgião plástico tem que dizer isso também. Não, não é porque eu quero fazer uma cirurgia. Ele diz, olha, você não precisa da cirurgia. O risco-benefício não compensa. Isso. Aí é uma pena que, às vezes, as pessoas encontram quem faça mesmo sem haver uma indicação formal. Mas este desafio é um desafio importantíssimo, que é você... Algumas pessoas têm a fantasia de que não deixo minha mulher fazer terapia porque quem faz terapia se separa. Primeiro, não existe isso. Né? É verdade? É verdade. É verdade que algumas mulheres e alguns homens vão fazer terapia para poder rever essa questão da relação. É porque eu costumo dizer que a pessoa... tomara que a pessoa case com a mesma mulher a cada 15 anos, mas a cada 15 anos você muda. Então, você tem que, de fato, discutir se aquela escolha que você fez quando tinha 18 anos, será que quando você tem 33 é a mesma escolha que você faria? E tomara que você se reapaixone pela mesma mulher e que você renove esses votos e case de novo com a mesma mulher. Necessariamente não impeça de mudar, né? Que as pessoas exatamente, mas é preciso que haja um crescimento simétrico entre o homem e a mulher, porque se de repente você vê um se destacando e o outro fica aqui atrás, esta mulher aqui ou este homem já não vai satisfazer a necessidade daquele... Então, é a questão da vida. Então, quando você tem que trabalhar a questão, e a mulher pode chegar, e o homem pode chegar pensando em se separar numa terapia, e a gente vai levar um tempo para poder mostrar, através do processo terapêutico, que essa pessoa não está preparada para se separar. Né? Eu cito muito um filme chamado As Pontes de Madison, que é um filme fantástico. Assisti. Com Clint Eastwood, né? E veja, e aquela mulher, ela viveu um grande amor, talvez o grande amor da vida dela, e ela teve um momento que ela dizia, não vou. Não vou. Porque eu não tenho condições de ir, porque isso vai causar um transtorno para o meu marido, que não merece isso, porque isso vai causar um transtorno para as minhas filhas. Eu não vou. O que eu vou ganhar não valerá a pena daquilo que eu vou perder. Então, às vezes, as pessoas vão para os médicos, vão para os consultórios para serem contrariadas mesmo. Então, vão chegar toda cheia de esperança para fazer uma cirurgia bariátrica e vai dizer, olha, não é hora. Não, então eu vou engordar. Algumas pessoas até fazem isso. Vou engordar para ter esse índice que o plano paga e aí eu vou poder fazer. Não. Existe isso. Existe. Há um método mais fácil que tu podes fazer e que tu podes impedir que haja uma intervenção cirúrgica. Então, entender este limite é um desafio de todo profissional. Porque a gente, às vezes, contraria a demanda da pessoa que chega no nosso consultório. Mas a gente está ali para isso. A gente está ali para ter uma postura técnica, não é? E ter uma postura que vai beneficiar o paciente não só naquele momento, mas para a vida inteira. E, às vezes, para poder beneficiar para a vida inteira, a gente tem que contrariar o desejo e a vontade naquele momento. Então, eu acho que é importantíssimo isso que tu disseste. Haverá uma avaliação técnica, haverá um posicionamento científico. E nesse posicionamento científico pode até contrariar aquilo que era o desejo do paciente ou da paciente. A vontade dos pacientes. E às vezes fica difícil de você explicar isso. Eu tive uma paciente, por curiosidade aqui, para ilustrar, que ela colocou chumbo no abanhado do vestido para poder chegar no peso e não ser negado. Depois de operar, ela disse, doutor, eu botei chumbo, porque eu chegava lá, o senhor dizia que eu não tinha peso. Veja a que ponto chega um paciente para poder submeter a uma cirurgia. Porque a cirurgia ela não é isenta de risco. Ela tem o seu risco. Né? Por isso que eu disse, o risco-benefício tem que ser pesado. Porque você vai submeter a um risco sem necessidade.
E esse risco, como quando a gente fala, como você falou, a gente tem que se lembrar sempre, toda cirurgia inclui um risco. Não é? Todo procedimento tem um imponderável. Não existe esse controle completo da situação. Ninguém tem esse controle de nenhuma situação. E na cirurgia também não há um controle completo. Algumas coisas acontecem, acidentes acontecem, intercorrências acontecem. Aquela pessoa que tinha os exames completamente normais e preparados para a cirurgia, de repente há uma descompensação ali no momento. Então, tudo isso é possível, né? Além das coisas do erro humano que todos nós estamos também sujeitos. Então, veja, Oscar, eu acho a gente está se aproximando, a gente tem mais 6 minutos só, e eu queria enfatizar a importância dessa live, porque o homem no sentido do humano, ele não pode nunca ser separado em parte física e parte psicológica. O homem é homem. Verdade. Corpo e mente é um só. É um só. Eu até costumo dizer que há 4 dimensões do humano. A gente tem a dimensão física, a gente tem a dimensão psicológica, a gente tem a dimensão social, que é a família e a sociedade, e a gente tem esta relação social, influencia muito nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso modo de ver, e a dimensão espiritual. Né? Por menos que eu acredite, por não ser crente, eu sou um estudioso e sei que a dimensão espiritual é importantíssima para a pessoa. Importantíssima. Por exemplo, em relação à dependência, a gente sabe que a espiritualidade, não a religiosidade, não tem que ser uma religião, tem que ser uma crença, uma espiritualidade. A espiritualidade ajuda para que a pessoa se proteja de entrar no processo de dependência. E a espiritualidade também, estão centenas de trabalhos que mostram isso, a espiritualidade também ajuda para você se reintegrar depois de um processo de dependência. Então, são essas 4 dimensões humanas, a física, a psicológica, a social e a espiritual. E é a harmonia dessas 4 dimensões que faz com que você possa se aproximar mais da felicidade e do prazer. Então, quando a gente junta um cirurgião com um psicanalista, com um psiquiatra, a gente está dizendo... Negócio não, né? Não podemos deixar de considerar isso, entende? Então, a gente tem que considerar esse aspecto. Por quê? Porque a gente vai ter êxito em 75% daquelas cirurgias e as pessoas vão... Eu vi lá no teu Instagram as fotografias, a felicidade das pessoas do antes e do depois, e tem esses 20%, 25% que podem desenvolver alguma complicação tardia, como tu falaste. Então, a gente tem que cuidar desses 75%, precisa cuidar menos, porque eles se cuidam melhor, e a gente tem que cuidar desses 25%, que esses sim, esses vão resvalar para um sofrimento. Um sofrimento. Nós cuidamos de sofrimento. E, nesse sentido, o sofrimento provocado pela obesidade, que vai lá em busca do teu acolhimento e da tua ação técnica. E o sofrimento psíquico pelas coisas da vida, pelas coisas das relações e dos usos que me procuram. Então, nesse sentido, eu acho que a gente conjuga. Eu fico muito orgulhoso de ter aqui. Gostei muito da convite, Evaldo. Eu não pensei que ia ser tão promissor, tão boa essa live. Que coisa boa. Desse bate-papo contigo. Eu tenho o maior carinho por toda a tua família. Eu tinha te perguntado sobre tua mãe. A minha relação com ela sempre foi uma relação de extremo carinho. Ela foi extremamente cuidadosa comigo. Claro, a gente tem que sempre lembrar que a comunidade de Caruaru, eu sempre digo algumas coisas da vantagem da cidade do interior. Quando meu pai morreu, nós éramos muito jovens. Minha mãe tinha 38 anos, meu irmão mais velho tinha 17, eu tinha 15. Eu costumo dizer que quando meu pai morreu, a gente perdeu o status econômico, mas nunca perdemos o status social. A gente nunca deixou de ter um lugar na sociedade que nós ocupávamos, embora nós já não tivéssemos o poder econômico que nós tínhamos. Isso a cidade do interior
ela é mestre em fazer isso, que é o acolhimento independente. Então, nesse sentido, eu tenho um maior carinho pela tua família e tenho a maior honra de te receber nessa live. E foi muito bom partilhar contigo esta 1 hora de conversa que correu tão tranquilamente, tão rapidamente. Muito obrigado, Oscar. Obrigado Obrigado também por ter pelo tirado um convite. pedaço do teu tempo para ficar Parabéns, gostei conosco. muito desse bate-papo nosso. Um abraço forte. Um Voltamos a... abraço grande. Eu quero agradecer a todas as pessoas que ficaram conosco. Eu quero dizer para ti também que esta foi a live que deu o maior número de participantes e que certamente foi por você. Né? E agradeço. O Um senhor tem abraço muito grande. muito mais tempo de vida, né, nesse trabalho. Um abraço grande, gente. Boa noite. Um E abraço, Evaldo. a Obrigado. gente vai salvar e a gente vai colocar isso no Instagram e vai colocar no YouTube também. Um abraço grande, boa noite. Perfeito. Até mais. Muito Obrigado, obrigado. Oscar. Um abraço grande, um abraço para a família Obrigado a toda. todos. Obrigado a Até todos mais. que participaram da live. Fico muito feliz por isso.